Bom dia, terceiro ano. Vamos para mais uma aula? Estão dispostos? Estão firmes e fortes? Pois é. Meus lindos, a gente vai fazer hoje, realizar a atividade da página 13, ok? Página 13. Nós temos uma leitura na página 12 para que a gente possa responder a página 12. Perdão, para que a gente possa responder a página 13, nós temos uma leitura na página 12, certo? E o título nada mais é do que as paisagens dos lençóis maranhenses. Eu vou citar algumas partes importantes do texto, né? Porque se eu for ler, você talvez seja desimpaciente, talvez não queira dar continuidade ao vídeo, enfim. Então eu vou ler pontos interessantes que a gente deveria compreender, certo? E que farão parte das respostas que você for colocar aqui, tá bom? Na página 13. Primeira delas, nós temos que entender sobre os lençóis maranhenses que faz parte da paisagem nacional, certo? Paisagem nacional quer dizer, faz parte do contexto brasileiro. E ele está entre um dos parques, entre tantos dos outros parques que existem, ele faz parte do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que está localizado no Maranhão, certo? Quando falamos nessa cidade, Maranhão, nós temos que entender que está localizado na região do Nordeste, certo? Até aí tudo bem? Entendidos até aí, isso é informação que está sendo dada logo no primeiro capítulo. No segundo capítulo, é falado o quê? Fala-se sobre as sinuosas cadeias, as sinuosas dunas que são tão bem comentadas e turisticamente procuradas, exatamente, né? Então é um parque nacional, é um parque que há muitos visitantes, estamos falando de turistas, e precisa se pontuar também que dentro desse contexto há uma indagação por meio de estudiosos, indagação que tinha fala, há uns questionamentos. Como é que essas dunas se modificam tão rapidamente, né? Como é que essas dunas se alteram dentro de um grande período de tempo e continuamente. Ele até cita aqui 10 mil anos. Há 10 mil anos essas dunas já existiam e essas dunas se modificam continuamente. Continuamente é todos os dias, todas as horas, em todos os momentos. Tudo bem? No terceiro parágrafo, fala-se sobre o tamanho dessa estrutura. Aqui diz, por exemplo, que as dunas dos lençóis maranhenses, ela é a maior que existe na América do Sul. Exatamente. A América do Sul é onde o Brasil está localizado, não só o Brasil, mas outros países como Paraguai, Bolívia, entre tantos. Então, dentro da América do Sul, os lençóis maranhenses é o maior que existe. Não é porque só ele existe, existem outros em outras localizações dentro da América do Sul. Porém, o que eu quero dizer a você é que dentro da América do Sul, os lençóis maranhenses do Maranhão, ele é considerado um dos maiores. Ele é considerado o maior. E aqui dá a questão quilometrada, o tamanho, 1.500 quilômetros quadrados, certo? O mesmo tamanho da cidade de São Paulo. Se você for observar no mapa político e for procurar o Brasil e encontrar São Paulo, você vai entender que ele é considerado exatamente com o tamanho de São Paulo. Estamos falando das dunas, dos lençóis maranhenses, certo? Então, diz o que? Também é importante salientar que são cobertos por dunas de areia livre e podem também se deslocar a 10 centímetros. Olha o que o vento, o majestoso vento, pode fazer. Pois é, ele pode se deslocar a 10 centímetros. Ou seja, aquela paisagem que você está vendo, nesse exato momento, ela pode ser modificada quase que instantaneamente, devido ao vento, aos ventos, não é isso?
Num outro parágrafo, fala-se sobre o período de chuvas, o período em que os lençóis maranhenses recebem essas chuvas, que é de janeiro a julho. É os períodos que são esperados por chuvas, certo? E dentro desse período de chuvas, a gente tem que compreender o quê? Que muitas dessas águas que vão cair, elas serão absorvidas pelas areias. Exatamente, elas serão absorvidas pelas areias. E boa parte não será. Essa outra parte de água, essa outra quantidade de água, ela vai ficar entre uma duna e outra. É o que está representado aqui, ó, na imagem que vocês têm no próprio livro, ok? Olha ela aqui. Essa água foi a que não foi absorvida, então ela fica na parte externa. Tudo bem? As dunas se movem graças a um fenômeno chamado de saltação. Esse nome, saltação, eu pelo menos levo como um pulo, né? Quando a gente diz vamos saltar, a gente diz vamos pular. Mas o nome que é colocado aqui não é pular, é saltação. E por que isso? Vamos entender. Tudo começa quando o vento sopra com força suficiente para levantar do chão alguns grãos de areia. Ao caírem de volta, esses grãos colidem, certo? Com outros que respingam para cima. O número de grãos saltados aumenta cada vez mais até a forma uma nuvem de areia rente ao chão com até 15 centímetros de altura. Se o vento sopra sempre numa mesma direção, as dunas assumem uma forma de meia-lua conhecido como barcana. A saltação acumula areia sobre as costas das barcanas e faz os grãos subirem até o seu topo, antes de deslizarem sobre avalanches para o outro lado. Assim, as barcanas crescem e se movimentam empurradas pelo vento. Gente, uma informação até que meio que estranha se a gente for analisar, né? Olhando, dizendo assim, é meio que um pouco estranho de entender. Mas de forma mais simples, se é que eu posso fazer isso para vocês, vamos dizer que os ventos mais fortes, eles acabam fazendo com que essa areia que está pousada, digamos, levante-se. Então, quando ela levanta, o que é que vamos ter? Poeira, né? Vamos dizer que fosse isso. Ao entrar em contato uma com as outras, ok? Elas vão formar, digamos assim, vão formar diversos moldes nesse espaço, como aqui estão, ok? Quando elas se chocam, umas vão cair para o lado e outras vão ficar mais centradas em cima. Isso é o que chamam-se de barcana, certo? Essas areias vão rolar nas laterais, que aqui utilizam o termo até de... Eles utilizam o termo como se estivesse desmoronando, mas essa não é a palavra mais correta. Mas enfim, e se movimentam no frigir de toda essa situação. A movimentação ela é ocasionada pelo vento, certo? Isso é o famoso barcana. Eles chamam assim um nome, digamos, mais científico e menos popular para a gente, como barcana. Tudo bem? Aqui nós temos uma atividade que está relacionada a esse texto. E são feitas algumas perguntas. Entre elas, vamos respondê-las. Primeira, qual o principal assunto tratado no texto? Tia logo no início, tia falou, certo? Se você não escutou ou se você não prestou atenção, volta um pouquinho o vídeo, porque logo no início eu estou dizendo do que se trata. Eu não quero aqui responder por você, eu quero que você se esforce para tentar responder. Mesmo que você responda errado, não tem problema. Aí eu peço para você corrigir e te dou a resposta correta, mas tente, pelo menos, faça esse pequeno esforço. Quais são os elementos da natureza que transformam as paisagens relatadas no texto? Quais são os elementos que fazem com que haja essas transformações? Tem dois que são muito importantes,
que a gente vê que não só nas dunas, mas em todas as paisagens, elas são importantes para que haja essas modificações. Como as dunas são formadas? Olha só, agora não é mais quais são os elementos que modificam a paisagem. Tá querendo se saber aqui quais são os elementos que formam as dunas. E nós temos alguns. Eu até falei agora há pouco de alguns que podem formar essas dunas, mas você precisa tentar lembrar. Caso contrário, responda ao seu modo e a gente tenta corrigir. De que maneira a água das chuvas transforma as paisagens dos lençóis maranhenses? Como seriam essa forma de fazer com que essas águas permaneçam temporariamente ou não? De que maneira? A tia também chegou a dizer. E por último, a ação do vento e das águas pode proporcionar belas paisagens como dos lençóis maranhenses. Você já observou paisagens com elementos semelhantes? Converse com os colegas. Bom, essa é uma resposta pessoal, né? Então aí vai depender de você se por acaso você já viu algo parecido com os lençóis maranhenses ou não. Aí quem diz é você. Essa resposta fica para que você responda ao seu modo, certo? Então, meus lindos, a videoaula a gente encerra por aqui. As atividades vocês podem continuar me enviando tranquilamente, tá certo? As dúvidas que surgirem, eu peço gentilmente que, por favor, me perguntem no privado, mas não fiquem com dúvidas. Pode perguntar quantas vezes forem necessárias. Também quero dizer que muito obrigada a todos que enviaram os vídeos da atividade proposta pelo livro. Eu fico muito grata, principalmente porque eu sei que vocês fazem com muito carinho, pela ajuda do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, enfim. Eu sei que todo mundo está contribuindo para que tudo isso aconteça. Então, desde já, meu agradecimento. E, por fim, ficamos por aqui, pelo menos por hoje. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.